Fala família querida, Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa com vocês para comentar as questões de língua portuguesa. Lembrando que a melhor forma de estudar para selar um aprendizado é fazendo exercício. Só o exercício, só a questão vai te colocar de cara para o gol, porque com isso você consegue entender a mente do examinador, você consegue praticar, consegue ter rotina e consegue ter hábito. Bora para a tela bonitinha que eu tenho a questão número 1 com vocês aqui, lembrando... Existe um link aqui na descrição deste vídeo para o nosso projeto, que é este, da lista de transmissão. Você recebe a lista pela manhã em PDF com 15 questões e à noite você recebe o vídeo gravado, editado, bonitinho, qualidade, com os comentários de cada item. O link está na descrição, não perde oportunidade. Na tela. Ao se substituir a preposição em, lá no segundo período, pela preposição para... prejudicam-se a coerência e a correção. Lembrando, galera, essa parada de prejudicar, você precisa destacar. Tem que sublinhar, puxar seta. Se a banca falou que mantém, se a banca falou que modifica, se a banca fala que prejudica, tudo isso tem que estar marcado. Tem que sublinhar, tem que puxar seta, tem que fazer uma caveirinha de exclamação na tela. Eu vou te mostrar bonitinho como é que funciona isso. Ele falou que trocando a preposição em pela preposição para, você prejudica a coerência e a correção. Minha pergunta é, amor, será? Olha para a tela. A preposição está lá no segundo período. Desse modo, né? O bom governante é aquele que compreende as demandas e se empenha em atendê-las. Que coisa linda, mano. Quem se empenha em algo, mas também se empenha para algo. Nenhum problema em você falar ou escrever para norma padrão, eu me empenho para passar. Então, se empenha para atendê-las na tela, não torna o texto errado e nem torna o texto incoerente. E aí muita gente pode se questionar, mas e o sentido, professor? O sentido mudou ou não mudou? Ó, tô nem aí se mudou ou se não mudou. O enunciado não fala de sentido. Ah, mas fala de coerência, professor. Então, coerência não significa manter o mesmo sentido. Coerência é o texto fazer sentido. Manter a coerência é o texto continuar coerente. E vai me dizer, é incoerente fazer essa troca? Claro que não, né? Não tem nada de incoerente em trocar a preposição em pela preposição para. Então, a questão número 1, ela tá errada. Não prejudica. Coisa linda, hein? 2. No segundo período, a expressão desse modo poderia ser trocada pelo ainda assim, mantendo-se o sentido do texto. Olha que coisa maneira. Galera, esse tema da questão 2 é conjunção, conectivos, oração subordinada. E a expressão desse modo, dessa forma, assim sendo, sendo assim, é aí que confunde o candidato. Por quê? Essa expressão, desse modo, dessa forma, assim sendo e sendo assim, junto com, portanto, logo, então, por conseguinte, são expressões de conclusão. Então, o desse modo é uma expressão conclusiva. A banca mandou colocar na tela o ainda assim. E o ainda assim, família, é uma expressão adversativa. Só que não é aquela adversativa que você gravou quando você tinha 8 anos. Mas, porém, todavia, entretanto, contanto. Não, é uma adversativa sim, mas não está naquela listinha que você recebeu lá no 5º ano, no 6º ano. Então, cuidado com ainda assim. O ainda assim é adversativo, hein? Estava chovendo, porém eu saí. Estava chovendo, ainda assim eu saí. Então, trocar uma expressão conclusiva por uma expressão adversativa, galera, na tela, não mantém sentido coisíssima nenhuma. Então, essa questão 2 está errada. Lembrando que o link para você fazer parte do projeto da lista de transmissão está na descrição do vídeo. 30 dias, um simulado por dia, com um comentário à noite, a correção à noite, uma correção detalhada, hein? Uma correção que vai servir de revisão. Não perde a oportunidade para você que está assistindo a esse vídeo, um preço especial. Só para você, é um link exclusivo na tela. 3. Na oração, é também responsabilidade dos dirigentes tomar medidas que podem desagradar a uma parte dos leitores. Tá vendo esse verbo desagradar? Ele segue o paradigma de regência do verbo agradar. E o agradar, cara, é um verbo extremamente perigoso. Sabe por quê? É um verbo que no dia a dia a gente fala errado e nem se dá conta. Você fala assim, ó, a proposta agradou os funcionários.
mas para a norma culta da língua portuguesa, não é agradar os funcionários, é agradar aos funcionários. O verbo agradar é um verbo que no sentido de satisfazer é transitivo indireto, pede a preposição a, não é direto. Agradar transitivo direto significa acariciar, e você não usa esse verbo no sentido de acariciar, você usa no sentido de satisfazer, de cair no agrado. Então olha para a tela, o desagradar segue a mesma parada, né? Então, ó, desagradou a uma parte, ou seja, não agradou. A banca falou que a preposição a empregada antes desse artigo poderia ser retirada, dada a regência facultativa. Como assim, filho? Tá louco? Facultativa nada. O agradar pede a preposição sim, e é uma preposição obrigatória, ela não tem nada de facultativa. Então, se você tira a preposição, a frase fica errada. A questão 3, então, está errada. Agora eu quero um desafio para você. Essa 4 aí, antes de você fazer, dá pausa na tela, resolve, depois você dá play, que eu quero que você veja se você vai acertar ou não. Porque o nosso projeto de lista é assim, você resolve primeiro a questão, depois você pega a correção dela. Então, na tela, dá pausa e faz. Na oração blá blá blá, o termo que exerce a função de sujeito, é esse que aqui, ó. Família, para isso ser verdade, o cara tem que ser pronome relativo. O que exerce função é o pronome relativo. Se for conjunção, esquece, não tem função. Na tela. Medidas as quais podem desagradar. Então, confirmei que é pronome relativo. Na mesma hora que você confirma isso, você faz isso aqui, uma linha. Essa linha ela é completamente estratégica para o ponto de vista da análise. Por quê, malandro? Na tela. Essa linha mostra que está começando uma nova oração. E nessa nova oração, o que está retomando medidas. Nessa nova oração, eu tenho o que presente. Mas quem está lá é a ideia da palavra medidas. Medidas as quais podem desagradar. Então esse que está aí é um pronome, tem função. Quando você pergunta quem é que pode desagradar, dá vontade de falar medidas, né? Quem pode desagradar? Medidas. Só que quem está aqui dentro exercendo a função é o que. O termo que, família, é quem representa medidas e é ele que exerce a função de sujeito. O sujeito não é a palavra medida, está lá na outra oração. O sujeito é esse que está aí, maluco. Então, o que, exercendo a função de sujeito nessa frase, faz com que o item esteja certo. Ele está representando medidas. Medidas não pode ser sujeito de uma oração em que nem está. Eu vou limpar a tela e vou marcar para você. A oração que você está analisando é essa aqui, ó. E não tem nessa oração a palavra medidas. Ela está sendo representada pelo que, então é esse que exerce a função de sujeito. Medidas está lá na outra oração. Lá na outra oração, medidas é objeto direto, é complemento do verbo tomar, maluco. Tá vendo? Na tela. Então esse que exerce a função de sujeito, a 4 tá certa, a 4 tá bonita. Lembrando, você pode ter isso aqui todos os dias da sua vida, durante 30 dias, para evoluir em português. Link, descrição. 5. No primeiro período, o termo a vontade da maioria exerce a função de objeto direto. Em um regime democrático, todo poder emana do povo, prevalecendo a vontade da maioria. Família, esse cara aqui, a vontade da maioria, ele aparenta ser objeto direto, sim, aparenta, ele parece ser. Só que para o cara ser objeto direto, primeiramente o verbo tem que ser transitivo direto. E o conselho que eu te dou? Desconfia de ordem indireta em prova de concurso público. Não acha que a prova tá... O menino chutou a bola. Esquece. É muito comum em prova de concurso público que a ordem esteja trocada. O sujeito depois, o verbo primeiro. É normal. Isso é a coisa mais natural do mundo, tá? Então, você vai ter que perguntar para o verbo prevalecendo quem é o sujeito antes de qualquer coisa. O que prevalece? A vontade da maioria. Então, quando eu perguntei o que prevalece, olha a resposta, a vontade da maioria. Então, esse cara, a vontade da maioria, ele é o sujeito do prevalecendo. Acontece, cara, que a frase está na ordem indireta, e essa coisa mais normal do mundo, né? Então, esse maluco, a vontade da maioria
é o sujeito do verbo permanecendo. Fechou? A banca chamou de objeto direto, o item 5 está errado. Família, o meu Instagram é @profFabricioDutra. Se você quiser ter acesso a mais dicas, mais vídeos, mais lives, mais conteúdos, tudo gratuito no nosso Instagram. O projeto Lista de Transmissão na descrição do vídeo. E qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo no vídeo que a gente tira, a gente conversa, a gente fala e a intenção é te ajudar e fazer você crescer em língua portuguesa chegando ao gabarito. Deixa um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima correção. Tamo junto aqui no canal. Fui!